que o meu irmão Carlos se sentiu mal, foi pro hospital. Graças a Deus nada demais, já está em casa e passa bem. Com relação aí à pseudo-motivação para que se antecipasse o cumprimento de sentença e se concluísse mais um atropelo da Constituição com censura prévia, o que o ministro Alexandre de Moraes fundamentou para cometer mais essa barbaridade, parece que para satisfazer algum desejo de vingança que ele possa ter, não sei por qual razão. Quando eu faço uma postagem com um vídeo do Jair Bolsonaro simplesmente agradecendo aquelas pessoas que estavam em Copacabana para se solidarizar com toda a perseguição que ele e outras centenas de brasileiros vêm sofrendo, obviamente eu sou um cidadão brasileiro, por acaso estou senador da República, portanto eu teria o meu direito de postar qualquer coisa que eu quisesse nas minhas redes sociais, uma vez que a medida cautelar do Alexandre de Moraes dizia respeito a que Bolsonaro não falasse sobre o processo dele. E foi o que eu fiz, com a convicção de que, obviamente, na cabeça de qualquer pessoa normal, não traria problema nenhum. Porque foi eu que postei, não foi o presidente Bolsonaro que pediu para eu postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar a rede de terceiros para se promover. Não. Eu tenho minhas redes sociais próprias, postei por minha convicção, por achar e ter certeza de que não tem absolutamente nada que confronte essa medida cautelar ilegal do Alexandre de Moraes, mas mesmo assim ele toma essa decisão e tem certeza, sem ouvir nenhum outro ministro, sem ouvir mais uma vez o Ministério Público Federal. Como diversas coisas que ele tem feito ao longo de todos esses anos, conduzindo processos que ele não poderia estar conduzindo, ele faz as coisas segundo a lei dele. E a nossa lei existe, não é para proteger os bons dos bons, é para proteger os bons dos maus. E fico, obviamente, triste como filho, mas isso dá muito mais força para cada um de nós que está aqui hoje, para continuar lutando pelo resgate da nossa democracia no Brasil. Os colegas aqui vão falar mais profundamente, mas eu queria adiantar alguns pontos rápidos. O que a gente vai propor aqui hoje é um pacote da paz. E o que diz esse pacote da paz? Qual é o conjunto de medidas que, como eu sempre falei, a solução para os problemas do Brasil está aqui no Congresso Nacional. Então o que nós vamos propor, o líder Rogério Marinho vai aprofundar, é anistia ampla, geral e restrita, porque já passou da hora de o Brasil virar essa página, ainda mais após essas denúncias de ontem, uma continuidade do que vinha sendo feito em matéria jornalística por Glenn Greenwald e Fábio Serapião. Agora, o outro jornalista, Michael Schellenberg, dá continuidade àquilo que foi absorvido de material do celular do ex-assessor direto de Alexandre de Moraes, do Tagliaferro. E diga-se de passagem, muitos de vocês que estão aqui hoje, a muitos de vocês foi oferecido esse material. E a todos aos que foram oferecidos esse material, se negaram a fazer por medo do Alexandre de Moraes. Então a liberdade de imprensa já é uma realidade, não existe mais aqui no Brasil, porque a partir do momento em que os donos de um veículo de comunicação ficam com medo de publicar alguma coisa por causa do que pode acontecer vindo da caneta de Alexandre de Moraes, nós aqui estamos lutando por vocês, pelo trabalho de liberdade de imprensa de vocês também, não só pelo nosso de liberdade de opinião. Então, em função disso, mais uma vez veio à tona o modus operandi de Alexandre de Moraes para perseguir quem ele quer. Ele tinha a sua milícia secreta no TSE para que ele pudesse, enquanto conduzindo um processo no Supremo Tribunal Federal, usar uma estrutura judicial paralela
para perseguir quem ele queria. Estou me referindo aos atos do 8 de janeiro, quando ele, para determinar quem ficava preso ou quem seria solto, dava uma ordem completamente extraoficial, fora do processo. Portanto, não há devido processo legal, nesse caso do 8 de janeiro, para que quem estivesse com algum símbolo, como bandeira do Brasil ou uma blusa amarela, deveria ficar preso. Se porventura alguém que foi aqui preso covardemente na Praça dos Três Poderes não tivesse nenhuma postagem relacionada a esse tema, essa pessoa era solta. Os relatórios eram enviados de maneira informal, diretamente para o e-mail de Alexandre de Moraes. Portanto, não passava oficialmente pelo processo para que ele tomasse a decisão que bem entendesse. Então, em função disso, disso e de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero uma capacidade de representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas, um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental que isso volte para a primeira instância, porque é uma exigência já de toda a população, da maioria da população, e eu tenho certeza que essa iniciativa em especial vai ter o apoio maciço, majoritário, esmagador de todo o Congresso Nacional.